Meu pai se casou com uma mulher tóxica que me tratou terrivelmente durante a minha infância. Por isso, meus avós passaram a casa deles para o meu nome quando eu tinha 11 anos. Mas depois que minha avó morreu, a filha da esposa dele exigiu que eu transferisse a casa para eles. Eu, 36 anos, meus pais, Walter, 61 anos, e sua esposa, Alicia, 58 anos, se separaram quando eu tinha 6 anos, em 1995. Meu pai se casou novamente com Alicia um ano depois. Ela veio com 3 filhos do casamento anterior. Eu deveria passar os verões e fins de semana alternados com eles, mas essas visitas se tornaram algo que eu temia. Alicia insistia muito para que nos tornássemos imediatamente uma grande família feliz. Ela fazia comentários dizendo que eu precisava chamá-la de mãe e tratar os filhos dela como irmãos de verdade. Quando eu não reagia da forma que ela queria, ela reclamava para o meu pai que eu era difícil e ingrata. Meu pai lidava com conflitos simplesmente evitando qualquer confronto. Ele me levava à casa deles no horário combinado, mas depois saía para resolver coisas com Alicia ou levar os filhos dela para atividades. Eu passava a maior parte das visitas sozinha no quarto de hóspedes que haviam preparado para mim. Minhas coisas começaram a desaparecer daquele quarto. Brinquedos que eu levava acabavam nos quartos dos filhos dela. Roupas que eu deixava lá se misturavam à lavanderia deles e nunca eram devolvidas. Quando eu reclamava, meu pai comprava coisas novas para mim em vez de recuperar meus pertences originais. Ficou claro que comprar presentes era mais fácil para ele do que lidar com os problemas de verdade. Comecei a passar mais tempo com minha avó Margarete. Ela morava a cerca de 20 minutos da casa do meu pai. Sempre que ele me buscava para as visitas, eu pedia para ir à casa dela. Meu avô Thomas ainda estava vivo naquela época. Eles tinham uma linda fazenda antiga de 15 acres no interior do Kentucky. A casa foi construída nos anos 40 e tinha uma varanda que contornava toda a casa, onde sentávamos à noite. Minha avó me ensinou a plantar e a conservar alimentos. Meu avô me ensinou a identificar diferentes tipos de árvores da propriedade. Aqueles verões na casa deles foram as únicas boas lembranças que tenho daquele período da minha vida. Quando eu tinha 11 anos, meus avós me chamaram para a sala de jantar numa tarde. Havia papéis espalhados sobre a mesa. Minha avó explicou que eles queriam garantir que eu sempre tivesse um lar. Ela disse que estavam colocando a casa no meu nome para que, quando eles falecessem, eu herdasse tudo diretamente, sem passar por inventário ou processos legais complicados. Na época, eu não entendia totalmente o que isso significava. Só sabia que estavam fazendo algo importante para me proteger. Um advogado foi até a casa e eu assinei os papéis com eles. A escritura foi transferida naquele mesmo dia. Meu pai ficou sabendo em menos de uma semana. Ele apareceu na casa da minha avó enquanto eu estava lá e discutiu com eles no quintal da frente. Ele dizia que eles estavam sendo irresponsáveis e que eu era jovem demais para possuir um imóvel. Minha avó disse que a decisão estava tomada e que ele precisava ir embora. Ele não falou com eles por quase um mês depois disso. Quando voltou a aparecer, fazia comentários de vez em quando dizendo que a casa deveria ter ficado com ele, como filho deles. Minha avó simplesmente o ignorava. As coisas pioraram quando eu tinha 17 anos. Alice apareceu um dia na casa dos meus avós sem avisar. Ela queria falar com meu avô sobre algo relacionado às finanças do meu pai. A conversa esquentou. Eu estava na cozinha e ouvi vozes alteradas vindas da varanda da frente. Saí de casa bem na hora em que Alice empurrou meu avô para trás. Ele caiu sobre as tábuas de madeira da varanda. Ele não se feriu gravemente naquele dia, mas tinha 83 anos. Minha avó saiu e mandou Alice sair da propriedade imediatamente e nunca mais voltar. Meu pai defendeu a esposa. Disse que meu avô devia tê-la provocado de alguma forma. Minha avó disse que, até que ele pedisse desculpas e assumisse responsabilidade pelas ações da esposa, ele também não seria bem-vindo na casa deles. Eles ficaram 9 meses sem se ver. Durante esse período, meu avô sofreu um AVC. Foi leve, mas assustou a todos. Meu pai finalmente foi visitá-lo no hospital, mas nada mais foi igual entre eles depois disso.
Mais tarde descobri que meu avô morreu com o nome sujo. Meu pai havia feito cartões de crédito e pequenos empréstimos no nome dele anos antes, sem permissão. Ele dizia que iria pagar, mas nunca pagou. Meu avô passou mais de uma década pagando o mínimo de dívidas que nem eram dele. Minha avó descobriu isso ao organizar os papéis após a morte dele, em 2011. Cada vez que meu pai fazia algo assim, minha avó revisava o testamento para garantir que ele não tivesse acesso a mais nada do patrimônio. Casei-me com Tobias, 38 anos, há 9 anos. Temos uma filha, Bonnie, de 5 anos de idade. Nos primeiros 3 anos de vida da Bonnie, Alicia se recusou a reconhecer a existência dela. Disse ao meu pai que não queria ter nada a ver com minha filha porque eu havia sido desrespeitosa com ela ao longo dos anos. Meu pai concordou. Ele só conheceu a única neta biológica quando ela tinha quase 4 anos. Só permiti isso porque Bonnie começou a perguntar por que não tinha um avô como as outras crianças. Estabeleci limites rígidos, visitas supervisionadas e apenas na minha casa. Minha avó faleceu há 3 meses, aos 94 anos. O funeral foi pequeno. Meu pai veio sozinho, pois Alicia disse que não se sentia confortável em comparecer. Ele ficou na fazenda naquela semana, dizendo que precisava ajudar a organizar as coisas. Permiti que ele ficasse lá porque eu estava focada demais nos preparativos do funeral para pensar no que ele poderia estar fazendo. No dia seguinte ao funeral, uma das filhas de Alicia, Bianca, 40 anos, me enviou uma mensagem nas redes sociais. Eu havia trocado de número 2 anos antes porque ela e os irmãos viviam me pedindo dinheiro emprestado. A mensagem de Bianca foi curta e direta, pediu que eu transferisse a casa para meu pai e Alicia. Disse que era justo, pois eles precisariam de um lugar para se aposentar e que a casa deveria ir para meu pai como filho. Ela não expressou nenhuma condolência pela minha avó. Não perguntou como eu estava. Foi direto ao ponto. Não respondi. Entrei em contato com o advogado que cuidou do espólio da minha avó. Ele confirmou o que eu já sabia. Como a casa havia sido transferida para mim quando eu tinha 11 anos, ela passou automaticamente para mim após a morte da minha avó. Já era minha. O restante do patrimônio foi colocado em um truste com instruções específicas. Meu pai recebeu algumas ações e 4 acres de terra não desenvolvida ao lado da propriedade principal. Tudo foi estruturado para que, se ele morresse, esses bens retornassem ao truste e, eventualmente, a mim, não para Alicia ou seus filhos. Decidi não contar ao meu pai que eu havia visto o testamento. Queria ver o que ele faria. Ele me ligou uma semana após o funeral e pediu para nos encontrarmos para um café. Nos encontramos em um restaurante no meio do caminho. Ele conversou banalidades por uns 10 minutos antes de falar da casa. Perguntou quais eram meus planos. Disse que pretendia reformá-la e talvez usá-la como casa de férias para minha família. Ele assentiu lentamente e sugeriu que talvez fosse melhor ele e Alicia morarem lá. Disse que cuidariam do lugar e manteriam tudo na família. Perguntei o que ele queria dizer com manter na família, já que a casa já estava comigo. Ele ficou em silêncio e disse que poderíamos conversar outra hora. Isso foi há um mês. Desde então, ele me ligou 6 vezes para falar da casa. Ignorei a maioria. Na semana passada, Bianca me enviou outra mensagem, mais longa e agressiva. Disse que eu era egoísta e ingrata, que meu pai havia feito muito por mim e que essa era minha retribuição. Alegou que a casa pertencia a ele como filho mais velho e que eu estava indo contra os verdadeiros desejos da minha avó. Bloqueei Bianca em todas as plataformas. Ontem fui à fazenda para me encontrar com um empreiteiro. Quando cheguei, as fechaduras haviam sido trocadas. Minha chave não funcionava. Chamei um chaveiro para abrir a porta. Ao entrar, notei que vários itens haviam sumido, um conjunto de louças verdes antigas, joias da minha avó e uma coleção de fotos antigas. Liguei imediatamente para meu pai. Ele atendeu no quarto toque. Disse que tinha passado lá alguns dias antes para ver como estavam as coisas. Negou saber de qualquer item desaparecido e insinuou que talvez eu estivesse enganada. Avisei que trocaria as fechaduras novamente e que ele não deveria entrar na propriedade sem minha permissão explícita.
Ele desligou. Na manhã seguinte, meu tio Finley, 57 anos, irmão mais novo do meu pai, me ligou dizendo que meu pai pediu para ele falar comigo e pedir que eu fosse mais razoável. Contei sobre os itens desaparecidos. Finley ficou em silêncio e disse que falaria com meu pai. Antes de desligar, mencionou que meu pai e Alicia estavam com sérios problemas no casamento. Troquei as fechaduras e instalei câmeras de segurança em todos os acessos, inclusive nos galpões. Tobias acha que devo contratar um advogado para enviar uma notificação formal proibindo meu pai de entrar na propriedade. Estou considerando, mas parte de mim se pergunta se não estou exagerando. Ele ainda é meu pai. Talvez eu devesse entregar alguns objetos como lembranças. Mas então lembro porque minha avó organizou tudo dessa forma. Ela queria me proteger. Meu pai abordou o eletricista que estava refazendo a fiação da casa e disse a ele que eu não tinha as autorizações necessárias para a obra. Isso não era verdade. Eu havia obtido todas as licenças exigidas junto ao condado. O eletricista me ligou para confirmar antes de continuar. Em seguida, meu pai confrontou a equipe de telhado que eu havia contratado para substituir algumas telhas danificadas. Ele disse a eles que a propriedade estava em disputa e que não deveriam realizar nenhum trabalho sem autorização por escrito dele. O chefe da equipe ligou para o escritório da empresa, que entrou em contato comigo para verificar a propriedade antes de prosseguir. Foi aí que percebi que meu pai estava tentando deliberadamente sabotar a reforma. Ele aparecia sempre que via caminhões de empreiteiros na propriedade e tentava impedir o trabalho. Enviei e-mails a todos os contratados com cópias da escritura e instruções claras de que apenas eu tinha autoridade para aprovar ou interromper qualquer serviço. Também enviei uma foto do meu pai, com instruções para que me ligassem imediatamente caso ele aparecesse novamente. Durante esse período, Finley me ligou e me contou algo preocupante. Meu pai e Alicia haviam se separado oficialmente. Alicia voltou para o Texas para morar com uma de suas filhas. Meu pai vendeu a casa deles e usou o dinheiro para comprar um trailer, RV, usado. Ele colocou esse trailer nos 4 acres de terra que herdou, que ficam exatamente ao lado da minha propriedade. Finley disse que meu pai estava basicamente acampando ali e fazendo comentários sobre como deveria ter herdado a casa principal. A proximidade piorou tudo. Eu conseguia ver o trailer dele pelas janelas dos fundos da fazenda. Ele estava a menos de 150 metros de distância. Notei que ele havia começado a caminhar pela linha de divisa da propriedade, aparentemente procurando marcos de demarcação. Certa manhã, cheguei e o encontrei tirando fotos da casa de vários ângulos. Quando o confrontei, ele disse que estava apenas documentando a propriedade para os registros dele. Então as coisas ficaram perigosas. Tobias e eu fomos à casa numa noite para verificar o andamento da reforma. Percebemos que o antigo aquecedor a gás, propano, no porão havia sido mexido. A chama piloto estava apagada, o que era estranho, porque eu mesma a havia acendido na semana anterior para evitar umidade no porão. Mais preocupante ainda foi notar que o seletor de controle havia sido girado para uma posição que não fazia sentido. Ele havia sido movido da posição da chama piloto para outro número qualquer. Tobias verificou as conexões e aparentemente estava tudo normal, mas o fato de alguém ter entrado no porão e mexido no sistema de aquecimento nos assustou muito. Liguei para Finley e perguntei se ele tinha estado na casa. Ele disse que não. Perguntei então se meu pai havia comentado algo sobre o sistema de aquecimento. Finley ficou em silêncio e depois disse que, na semana anterior, meu pai havia feito um comentário sobre como sistemas antigos de gás propano podem ser perigosos se não forem bem mantidos. Finley perguntou se eu achava que meu pai seria capaz de fazer algo que nos colocasse em risco. Eu disse que já não sabia mais. Chamei um técnico profissional de VAC para inspecionar todo o sistema. Ele descobriu que a válvula da linha de gás havia sido parcialmente fechada e depois reaberta, o que poderia ter causado acúmulo de gás caso a chama piloto tivesse sido desligada antes. Ele não pôde afirmar com certeza que foi sabotagem, mas concordou que alguém havia mexido em coisas que não deveria. Registrei um boletim junto ao gabinete do xerife. O policial que fez o registro era o mesmo que havia atendido o incidente no galpão.
Ele disse que as provas não eram fortes o suficiente para comprovar intenção criminosa, mas que acrescentaria o ocorrido ao arquivo. Depois disso, instalei câmeras adicionais dentro da casa. Também instalei um sistema de alarme que me avisaria se portas ou janelas fossem abertas. Tobias queria que eu solicitasse uma ordem de restrição contra meu pai. Conversei com minha advogada, mas ela disse que eu precisava de provas mais concretas de comportamento ameaçador. Até aquele momento, os incidentes ainda poderiam ser explicados como coincidências ou mal-entendidos. Na semana passada, fui à fazenda para me encontrar com o instalador do piso. Quando cheguei, encontrei comida deixada na varanda da frente. Era um prato coberto, com um bilhete preso. O bilhete estava na letra do meu pai. Dizia que a comida era para a Bonnie e que ele sentia falta da neta. O prato continha algo parecido com uma caçarola. Eu não confiei. Joguei tudo fora sem nem abrir. Nesse mesmo dia, ao ir embora, passei de carro pelo trailer dele. Vi meu pai sentado do lado de fora, numa cadeira de jardim, observando meu carro se afastar. Ele não acenou nem me cumprimentou. Apenas observou. Essa imagem ficou comigo. Há algo diferente nele agora. Ele não parece alguém tentando se reconectar com a filha. Parece alguém planejando alguma coisa. Disse a Tobias que não queria mais lidar diretamente com meu pai. Cada interação me deixava esgotada e constantemente em estado de alerta. Tobias concordou em ser o ponto de contato caso meu pai tentasse se aproximar de mim ou aparecesse na propriedade. Também informei todos os contratados de que, se meu pai aparecesse no local, deveriam ligar primeiro para Tobias e depois para o xerife, se necessário. As reformas estão quase concluídas. A casa está linda, mas não consigo aproveitar plenamente sabendo que meu pai está estacionado a menos de 150 metros, observando tudo o que faço. Finlay tentou conversar com ele várias vezes. Segundo Finlay, meu pai insiste que a propriedade deveria ser dele e que ele vai garantir que as coisas sejam corrigidas. Eu não sei o que isso significa, mas não soa nada bem. Atualização 3. Estou escrevendo esta atualização final porque preciso encerrar completamente este capítulo. A situação com meu pai chegou a um ponto em que não há possibilidade de reconciliação, e tomei decisões que deveria ter tomado meses atrás. 4 semanas atrás, o comportamento do meu pai cruzou um limite que eu não podia mais ignorar. A reforma estava quase concluída, e havíamos agendado uma vistoria final com todos os contratados. Cheguei à fazenda pela manhã com Tobias e Bonnie. Planejávamos passar o dia lá e deixar Bonnie escolher qual quarto gostaria de usar quando ficássemos hospedados. Ao chegar, percebi que o trailer do meu pai não estava no local habitual, na propriedade vizinha. Senti alívio, achando que talvez ele tivesse desistido e ido embora para outro lugar. Entramos na casa e começamos a vistoria. Os contratados chegaram por volta das 10 horas da manhã. Tudo estava perfeito, os armários da cozinha instalados, os pisos concluídos, o novo painel elétrico funcionando corretamente. Por volta do meio-dia, Bonnie disse que queria ver a área do jardim onde minha avó costumava plantar legumes. Tobias a levou para fora enquanto eu terminava de conversar com o eletricista. Foi então que ouvi Tobias gritando no quintal. Corri para fora e encontrei meu pai em pé no jardim, junto de Bonnie. Ele aparentemente estava esperando no antigo galpão de ferramentas e saiu quando a viu. Tobias estava entre meu pai e Bonnie, mandando ele ir embora. Meu pai tentava falar com Bonnie, dizendo que só queria passar um tempo com a neta. Bonnie parecia confusa e assustada. Ela só havia encontrado meu pai poucas vezes e mal o conhecia. Tobias pegou Bonnie no colo e a levou de volta para dentro da casa. Meu pai o seguiu, argumentando que tinha o direito de ver a neta. Liguei imediatamente para o gabinete do xerife. Meu pai me viu ao telefone e começou a gritar, dizendo que eu estava exagerando. Ele disse que só queria dar um presente para Bonnie. Levantou uma pequena caixa embrulhada. Eu disse que ele deixasse a caixa na varanda e saísse da minha propriedade. Ele se recusou. Disse que não iria embora até que pudesse conversar comigo sobre a situação da propriedade.
O policial chegou cerca de 15 minutos depois. Desta vez era um agente diferente, que não havia atendido às ocorrências anteriores. Tive que explicar todo o histórico enquanto meu pai me interrompia, dizendo que eu estava exagerando tudo. O policial analisou a notificação formal de invasão que eu havia registrado meses antes e disse ao meu pai que ele precisava sair imediatamente. Meu pai argumentou que a propriedade deveria ser dele e que a notificação não era válida. O policial explicou que a escritura era clara e que, se ele não saísse, seria preso. Meu pai finalmente foi embora, mas não antes de dizer a Bonnie que a mãe dela estava mantendo os dois afastados e que ele a amava muito. Bonnie começou a chorar. Ela não entendia o que estava acontecendo. Passamos o resto do dia tentando explicar tudo a ela de uma forma que uma criança de 5 anos pudesse compreender. No dia seguinte, entrei com um pedido de ordem de restrição. Minha advogada me ajudou a reunir todas as provas dos últimos meses, as gravações das câmeras de segurança, as mensagens de texto, os depoimentos dos contratados e o incidente com o aquecedor a gás. A audiência foi marcada para 2 semanas depois. Durante essas 2 semanas, meu pai violou a ordem de restrição temporária 3 vezes. A primeira foi quando ele me enviou uma carta por meio do Finlay. A carta tinha 10 páginas, cheia de divagações sobre como minha avó havia sido manipulada para me dar a casa e sobre como eu sempre fui difícil e ingrata. Finlay se desculpou por ter entregado a carta e disse que meu pai havia dito a ele que era apenas um cartão de aniversário. A segunda violação aconteceu quando meu pai apareceu na pré-escola da Bonnie. A escola me ligou imediatamente. Aparentemente, ele foi até a secretaria e pediu para buscar a Bonnie, alegando ser o avô dela e que eu havia dado permissão. A administradora da escola sabia que apenas Tobias e eu estávamos autorizados a buscá-la. Eles pediram que ele se retirasse e me ligaram para confirmar. Entrei em contato com o gabinete do xerife, e eles enviaram um agente para registrar o ocorrido. A terceira violação foi a mais perturbadora. Eu estava sozinha em casa numa noite enquanto Tobias levava a Bonnie para a aula de ginástica. Alguém tocou a campainha repetidamente. Olhei pelo olho mágico e vi meu pai parado na varanda da frente. Não abri a porta. Ele tocou a campainha mais 6 vezes e depois começou a bater forte na porta. Liguei para o gabinete do xerife. Ele foi embora antes que eles chegassem, mas a câmera da campainha registrou tudo. A ordem de restrição foi concedida na audiência. Meu pai não compareceu para contestá-la. O juiz analisou todas as provas e emitiu uma ordem válida por 3 anos, proibindo meu pai de se aproximar a menos de 150 metros de mim, da minha casa, da escola da Bonnie e da propriedade da fazenda. Ele também está proibido de entrar em contato comigo, direta ou indiretamente, por meio de terceiros. Finlay me ligou após a audiência. Ele disse que meu pai havia aparecido na casa dele na noite anterior, bêbado e furioso. Meu pai reclamava que toda a família havia se voltado contra ele e que eu tinha roubado sua herança. Finlay disse a ele que precisava parar e aceitar a realidade. Meu pai foi embora, e Finlay não teve mais notícias dele desde então. Na semana passada, descobri que meu pai tentou vender os 4 acres de terra que herdou. Ele os colocou à venda com um corretor imobiliário local por um valor significativamente abaixo do mercado, aparentemente desesperado por dinheiro. O corretor me ligou porque potenciais compradores continuavam perguntando sobre o acesso ao terreno. Os 4 acres são encravados entre a minha propriedade e a fazenda vizinha. O único acesso por estrada passa pelo meu terreno. Informei ao corretor que eu não concederia uma servidão de passagem e que qualquer comprador deveria estar ciente dessa limitação. O anúncio foi retirado 2 dias depois. Também soube por Finlay que o trailer, RV, do meu pai foi retomado pelo banco. Ele havia feito um empréstimo para comprá-lo e deixou de pagar várias parcelas. Atualmente, ele está hospedado em um motel a cerca de 48 quilômetros de distância, aparentemente sustentado pelo que restou da aposentadoria militar. A casa da fazenda agora está pronta. Levamos alguns móveis para lá na semana passada e começamos a usá-la como refúgio de fim de semana, como eu havia planejado originalmente. Bonnie adora o lugar. Ela corre pelos cômodos e brinca no quintal.
Ela é jovem demais para entender completamente tudo o que aconteceu com meu pai, mas sabe que esta é uma casa especial que pertenceu à bisavó dela. Entreguei as informações de contato do meu pai ao meu advogado para manter em arquivo. Se ele tentar entrar em contato comigo novamente ou violar a ordem de restrição, tomaremos as medidas legais cabíveis. Tobias alterou os códigos do alarme de casa e instalou câmeras de segurança adicionais. A escola da Bonnie tem a foto dele e instruções rigorosas para não permitir nenhum contato. Finley passa ocasionalmente na casa da fazenda para ver como estamos. Ele se desculpou várias vezes por não ter percebido o quão séria a situação havia se tornado com meu pai. Ele cortou todo o apoio financeiro e disse ao meu pai que agora ele precisa resolver a própria vida. A esposa de Finley me mandou uma mensagem dizendo que eles estão à disposição se precisarmos de qualquer coisa. Não fico triste por ter cortado completamente meu pai da minha vida. Não há sentimento de perda ou arrependimento. O que sinto, acima de tudo, é alívio por saber que Bonnie não vai crescer com a mesma confusão e decepção que eu vivi. Ela vai conhecer os avós maternos e a família do tio Finley. Vai ouvir histórias sobre minha avó e meu avô e sobre o quanto eles amavam essa propriedade, mas não vai conhecer meu pai, porque ele provou repetidamente que não pode ser confiável perto das pessoas que eu amo. Os impostos da propriedade e o seguro estão configurados para pagamento automático. Criei um cronograma de manutenção para a casa e contratei um faz-tudo local para verificar tudo durante a semana, quando não estamos lá. A casa é exatamente o que minha avó queria que fosse, um lugar seguro para mim e minha família. Acho que ela ficaria orgulhosa de como tudo terminou, mesmo que o caminho até aqui tenha sido mais difícil do que qualquer um de nós esperava.